Quinto Varro não tornou a leitura. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação de extenso bando de meninos que se ocupavam num jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas, e de pensamento centralizado em seu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito, reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, tomou o carro de um amigo, que o conduziu até a casa humilde do venerável Lisipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana, a desmantelar-se na estrada de Hóstia. Nota: Lisipo de Alexandria foi um escultor grego do século IV a.C. É o último dos grandes artistas da época clássica grega. Pequena assembleia de adeptos haviam se formado na sala simples. Com surpresa, foi informado de que as despedidas do grande cristão Gauleus não se realizariam naquela noite, e sim na seguinte. Corvino achava-se, desse modo, à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Os tormentos dos cristãos lioneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia estático, o ancião das Galhas recordava com prodigiosa memória os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia, que piedosamente haviam socorrido as comunidades de Lyon e Viena. Nota do autor espiritual: Viena, cidade da França, próxima de Lyon. Falava entusiasmado da imensa caridade de Vétio Epagato, o abignado senhor, que renunciara à nobre posição que desfrutava, a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se o olhar comentando a estranha coragem de Santo, o Jaco de Viena, e o heroísmo da débil escrava Brandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Potino, o chefe da igreja de Lyon, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos. Por fim, deteve-se com misteriosa alegria, aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átalo de Pérgamo, que fora o iniciador na fé. Relacionava todos os pormenores dos suplícios a que se submetera o venerável amigo. Lembrava-se da dilação à vida no processo, em razão da consulta do propretor a Marco Aurélio, e demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão, esmurrado, chicoteado, atado à cadeira de ferro incandescido e finalmente degolado, em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio que, em Lyon, oferecera ao Senhor admirável testemunho de fé. A assembleia escutava, embevecida, com as referências. Todavia, porque o pregador teria trabalho intensivo na noite próxima, Lisipo mandou servir algumas tigelas de leite e fatias de pão fresco, e a conversação foi encerrada. De espírito edificado pelas narrativas do velho gaulês, Varro tornou a casa. Regressava mais cedo, e só um pensamento lhe absorvia agora a mente.
apaziguar a alma inquieta da companheira, propiciando-lhe calma e alegria com a reafirmação de sua ternura e devotamento. Aproximou-se devagarinho, no intuito de surpreendê-la, afetuoso. Atravessou o pequeno átrio, varou a porta semicerrada, mas diante de sua câmara de repouso estacou intrigado. Ouvia vozes em diálogo aceso. Achava-se Opílio Vetúrio em seu quarto de dormir. Tentou compreender a tempestade moral que lhe marfanhava o destino. Não supunha o homem para quem trabalhava capaz de atrair-lhe a esposa a semelhante procedimento. Opílio era primo de Cíntia e sempre fora recebida ali como irmão. Era 10 anos mais velho que ele. Varro enviuvara-se desde algum tempo. Eliodora, a esposa morta, fora para Cíntia uma segunda mãe. Deixara 2 filhinhos, Helena e Galba, gêmeos infelizes, cujo nascimento ocasionara o falecimento da genitora e que residiam com o pai, cercados de escravos devotadíssimos, em palacete magnífico, a ilustrar os brasões da família. Trabalhava para Vitúrio nas embarcações e morava em uma vila que lhe pertencia. Achava-se lamentavelmente empenhado a ele, desde o casamento, por dívidas pesadas que se propunha resgatar honestamente, com serviço pessoal respeitável. Sentindo que a cabeça se transformara num vulcão de perguntas, Varro pensava: por que razão se entregava assim à esposa, aventura menos digna? Não era ele um companheiro leal, extremamente dedicado à felicidade dela e do filhinho? Ausentava-se comumente de Roma, guardando-os no coração. Se as tentações de ordem inferior lhe assediavam o espírito durante as viagens habituais, Cíntia e Tassiano lhe eram a invariável defesa. Como ceder às sugestões da maldade, quando se acreditava o arrimo único da mulher e do anjinho que lhe povoavam a alma de santificadas aspirações? E por que Vetúrio lhe compuscava assim o lar? Não se sentia na condição de um amigo convertido em devotado servidor? Quantas vezes em portos distantes era convidado ao ganho fácil e renunciava a qualquer vantagem econômica de procedência duvidosa, atento às responsabilidades que o ligavam ao primo de sua mulher. E quantas ocasiões, constrangidos pela gratidão, era obrigado a esquecer das possibilidades seguras de melhoria da sorte, simplesmente por notar em Vigílio não somente o patrono do seu pão material, mas também o companheiro, credor do seu mais amplo reconhecimento. Angustiado e abatido, considerava consigo mesmo dentro do aflitivo minuto. Se Cíntia amava o primo, por que desposar a ele? Se ambos haviam recebido uma bênção do céu com a chegada do filhinho, como repudiar os laços conjugais, se Tassiano era sua melhor esperança de homem de bem? Semi-alucinado, passou a refletir contra a própria argumentação. E se estivesse prejulgando? E se Opílio Vetúrio ali estivesse em missão de auxílio, atendendo à solicitação da própria Cíntia? Era preciso, pois, acalmar a mente inquieta e ouvir com isenção de ânimo. Colocou a destra sobre o coração opresso e escutou. Nunca te habituarás aos devaneios de Varro.
dizia Vetúrio, senhor de si. É inútil qualquer tentativa. Quem sabe? Espero que ele deixe algum dia a odiosa convivência dos cristãos. Aventurou a prima preocupada. Nunca! Exclamou o interlocutor, rindo-se francamente. Não há notícias de pessoas que voltassem inteiramente à razão depois de ambientadas nessa praga. Ainda mesmo quando parecem trair os votos, com o temor das autoridades à frente de nossos deuses, voltam mais tarde ao encantamento. Tenho acompanhado vários processos de recuperação desses loucos. Dir-se-ia sofrerem temível obsessão pelo sofrimento. Pancadas, cordas, feras, cruzes, fogueiras, degolamentos, tudo é pouco para diminuir a volúpia com quem se entregam à dor. Realmente estou farta, suspirou a jovem senhora, baixando o tom de voz. Evidenciando a segurança dos laços afetivos que já lhe prendiam o espírito à dona da casa, o Pilha acentuou decidido, ainda mesmo que Varro alterasse as próprias opiniões. Não conseguirias modificar a nossa posição. Pertencemo-nos mutuamente. Há 6 meses és minha. E que diferença faz? Sarcástico, observou. Acaso teu marido disputa mulher? Acha-se demasiadamente interessado no reino dos anjos. Não admiro sinceramente, esteja à altura de tua expectativa. Por Júpiter! Todos os meus conhecidos que se renderam à mistificação nazarena afastaram-se da vida. Varro falar-te-á do paraíso dos judeus, repleto de patriarcas imundos, em vez de conversar contigo sobre os nossos jogos? E garanto que se desejares uma excursão alegre, mais que natural em teu gosto feminino, conduzir-te-á, sem dúvida, a algum cemitério isolado, exigindo que te regozijes ao lado de ossos podres. Uma gargalhada irônica fechou-lhe a frase, mas notando provavelmente algum gesto inesperado na prima, prosseguiu. Além disso, precisas considerar que teu marido não passa de meu cliente. Nota do autor espiritual. Cliente, pessoa pobre, entre os antigos romanos, que se valia dos favores de um amigo rico. Tem tudo e nada tem. Mas por Serapis não lhe vejo qualidades para cercá-lo de favores. Nota: Serapis foi uma divindade sincrética helenístico-egípcia da antiguidade clássica. Do lado egípcio, o deus identificava-se com Osíris, o marido de Ísis. Do lado grego, aproximava-se de Dionísio e de seus mistérios. Nas duas tradições, esses deuses presidiam a vegetação e governavam o mundo subterrâneo. Sabes que te amo, Cíntia. Não ignores que te queria em silêncio, desde o primeiro instante em que te reconheci jovem e formosa. Nunca teria preferido Heliodora, se os serviços de César não me tivessem mantido na Acaia por tanto tempo. Quando te encontrei, enamorada de Varro, senti uma tormenta no coração. Fiz de tudo por tua felicidade. Inclinei as simpatias de minha mulher em teu favor. Cerquei-te de mimos. Ofereci-te uma residência digna de teus dotes, para que jamais te confundisses com as mulheres miseráveis, que a privação compele a velhice precoce. E por ti suportei até mesmo o esposo que te acompanha, incapaz de compreender-te o coração. Que farás
de mim agora, viúvo e triste quanto estou? Nunca proporcionei a Eliodora, depois de reencontrar-te, senão a estima respeitosa de que se fazia credora pela virtude irrepreensível. Nossos escravos sabem que te pertenço. Messênio, meu velho pajem, veio trazer-me a notícia de que os servos acreditavam Eliodora envenenada por mim, para que lhe tomasses o lugar. E realmente, que mãe mais honrada e carinhosa poderia encontrar para os meus filhos? Resolve, pois, uma palavra tua bastará. E meu esposo? Indagou Cíntia com inexpressível temor na voz. Houve um silêncio expressivo, dentro do qual Vetúrio parecia meditar intencionalmente, expressando-se logo após. Pretendo oferecer ao teu esposo a quitação de todos os débitos. Além disso, posso ampará-lo em outros setores da vida imperial. À distância de nós, conseguiria dar expansão aos próprios ideais. Temo por ele. As autoridades não perdoam. Daqueles cuja intimidade desfrutamos, vários têm sido presos, castigados ou mortos. Aulo, Macrino e 2 filhos foram encarcerados. Cláudia Sestina, por todos os títulos venerável, apareceu assassinada em sua chácara. Sofrônio, calvo, teve os bens confiscados e foi apredejado no fórum. Teu marido poderia dar vazão aos sentimentos dele, onde quisesse, menos aqui. O que seria feito de Tassiano se atingíssemos uma solução favorável? Ora, ora! Aventou o interlocutor, como um homem não habituado a ponderar obstáculos. Meus filhos estão na idade do teu. Cresceria ao lado de Helena e de Galba, na melhor ambientação. Não podemos esquecer, igualmente, que a minha herdade em Lyon necessita de alguém. Alésio e Pontimiana, meus administradores, sempre reclamam a presença de pelo menos um dos nossos familiares. Dentro de alguns anos, o pequenino Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Viria a Roma, tanto quanto desejasse, e desenvolveria a personalidade em ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Nesse ponto da conversação, Varro não mais suportou. Sentindo o vulcão de angústia que lhe rebentava no peito, arrastou-se pelo corredor próximo, em busca do aposento, onde o filhinho repousava junto de Cirila, jovem escrava de que Cíntia se fazia acompanhar. Ajoelhou-se ante o berço adornado e, ouvindo a abafada respiração do menino, deu campo largo às próprias emoções.